Você perdeu dinheiro em um consórcio com uma promessa enganosa, aquele vendedor te prometendo que sua carta de crédito ia sair em 30, em 7, em 60 dias e hoje você está desesperado, sem saber como recuperar esse dinheiro? Esse vídeo é para você. Mas antes da gente continuar, existem dois tipos de pessoa. A pessoa que sabe que perdeu o dinheiro, vai continuar assistindo esse vídeo para tentar recuperar o seu dinheiro, saber como funciona tanto o golpe como a gente faz para recuperar o seu dinheiro e continuar nesse vídeo. E as pessoas que sabem que foram enganadas não vão ver o dinheiro nem tão cedo, nem vão assistir o vídeo. Esse vídeo é muito importante para te esclarecer como funciona o trabalho aqui da Clayton Souza Advocacia, como nos tornamos uma referência nacional na recuperação de dinheiro em consórcio. Então, você que está me assistindo aí agora, provavelmente aconteceu o que eu vou narrar aqui para vocês, tá? Provavelmente você estava procurando comprar um carro, uma casa, uma máquina. Existem muitas pessoas que procuram uma máquina, agricultor, algo assim do tipo, ou uma carta de crédito. Seja para usar no seu negócio ou algo assim do tipo, beleza? Vocês foram atraídos por uma propaganda. A maioria das pessoas que chegam aqui é pelo Marketplace. Que é uma plataforma do próprio Facebook, onde fica mostrando lá casas, carros e tudo mais. Pode ser também que vocês viram algum anúncio de algum veículo, tanto moto quanto carro ou casa, na OLX. Ou até mesmo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou algo assim. Quando você clicou no anúncio, quando você clicou nesse anúncio, você caiu em um WhatsApp. E aí você provavelmente falou com um vendedor, e esse vendedor te prometeu que se você pagar um valor de entrada alto, certo? Você teria o seu carro, a sua casa, a sua máquina, a sua carta de crédito. Perceba que a conversa desse vendedor, ele não fala por texto. E sem falar por texto, ele manda aquele texto temporário. Beleza? O que é esse texto temporário? Ele manda um áudio ou um texto, na verdade um áudio, e após certo período, pode ser um dia, pode ser algumas horas, esse áudio que ele te mandou, ele some. E aí você não tem mais acesso. Ou esse vendedor, ele só fala por ligação. Por que eu sei disso? Porque a gente atende milhares de pessoas aqui no escritório, centenas de pessoas por dia. Então eu vejo muito isso todos os dias aqui no escritório. Então, ele normalmente fala por ligação ou por áudio, texto áudio, temporário. Ou ele te atrai para dentro de um estabelecimento físico. Por que eles fazem isso? Perceba, gente. Ele sabe que o que ele está fazendo com você é uma venda ilegal, é uma propaganda enganosa. Então, eles são instruídos a mentir. E para mentir, ele não pode deixar rastro, ele não pode deixar provas para que amanhã ou depois você possa processá-lo. Acontece que, com experiência nossa, já conseguimos recuperar muitos valores, né, de pessoas que foram vítimas dessa situação, porque a gente tem uma estratégia jurídica que é adequada, que a gente consegue demonstrar para o juiz que você foi vítima de uma propaganda enganosa, uma promessa falsa em consórcio. Como é que a gente descobriu isso? Explicando aqui mais ou menos o golpe, deu para vocês entenderem? Existe nesse tipo de golpe, eu vou colocar aqui, até aqui, grande golpe do consórcio. Existe, basicamente, envolvido nesse golpe, duas empresas. Então vamos lá. Existe duas empresas. A empresa que te vendeu, vamos colocar ela aqui como uma empresa A. Por que empresa A? Porque existem diversos CNPJs criados todos os dias para a prática desse golpe.
que ele tem um viés de ilegalidade, certo? Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa empresa A é a que você clicou no anúncio para comprar seu carro, sua moto, sua casa. É essa empresa aqui que te vendeu. Com aquele vendedor te prometendo aquela carta que ia sair em 3 dias, em 6, em 7, em 10, em 30. É essa empresa aqui que te vendeu. Certo? E o vendedor é dessa empresa. E existe a segunda empresa. Pode ser que o seu seja só uma, seja um representante dessa aqui. Certo? Mas a maioria das vezes o golpe acontece assim. Uma empresa criada em diversas cidades e estados do Brasil e a administradora. Então, vou colocar aqui, ADM. ADM, certo? O que a gente analisou ao longo do tempo? Essa ADM, ela é legal, tá? Ela existe, é regulada pelo Banco Central. Vou citar algumas das que mais chegam aqui no escritório. E elas são legalizadas pelo Banco Central. Vamos lá. Primeira, Promove. Segunda, Multimarcas. Terceira, Evoi. Quarta, Alfa. Zema. E por aí vai. Existem diversas aqui. Essas empresas, na maioria das vezes, elas também são vítimas dessa primeira empresa. Mas o que a gente percebe é que essas empresas aqui, elas fecham os olhos para a ilegalidade, para essas pessoas que estão vendendo aqui de maneira fraudulenta. Então, quando a gente vai entrar com o processo, a gente entra tanto contra essa empresa, como essa empresa também. Então, aqui, você pode ter sido vítima de alguma dessas empresas e da empresa que te vendeu. Ou pode ter sido um representante de alguma dessas empresas aqui. Tá? Eu poderia citar centenas, mas essas aqui é as que mais aparecem aqui no escritório. E por que a gente entra? E por que a gente entra com ação contra as duas? Porque essa pessoa aqui que te vendeu e te cobrou, exemplo, uma entrada de 5 mil, esse vendedor aqui ficou com 75% do que você pagou, certo? Pode ser que esses 5 mil vá para alguma administradora dessa, mas a maioria das vezes o vendedor, por isso que ele cobra um valor tão alto de entrada. E o restante foi para alguma dessas empresas. Se você já está há bastante tempo pagando, você está pagando alguma dessas empresas aqui, as parcelas. Beleza? Então, assim, quando você pega o extrato de pagamento, você vai ver que é alguma dessas empresas aqui que são administradoras legalmente do Banco Central. Então, assim, perceba que há um ar de legalidade. E aí, gente, vamos lá. Se você fez um contrato de consórcio, você vai perceber uma coisa. Se você for para algum escritório de advocacia, muitos deles vão dizer que você não tem direito a receber esse dinheiro. Por quê? Porque eles não têm especialidade nesse tipo de processos judiciais. Tá? São poucos advogados que fazem no Brasil. E a gente, aqui como escritório de advocacia, somos de referência nacional nesse tipo de ação. Temos diversas avaliações de clientes que já teve seu dinheiro recuperado. E por que tem um ar de legalidade? Duas coisas que você tem que perceber. Primeira, o contrato. Tem lá bem claro, no contrato que você assinou, que não foi prometido contemplação. E você provavelmente não leu o contrato, ou assinou mesmo lendo que não tinha promessa de contemplação, mas foi induzido pelo vendedor. E segundo motivo, você recebeu uma ligação de confirmação. Essa ligação, normalmente o vendedor diz, a administradora vai ligar para você e você não pode dizer que eu te prometi essa carta. A gente aqui vai ajeitar para você, aquele jeitinho brasileiro, e você vai ter a carta que foi prometida. Só que o que acontece? Você está produzindo provas contra você mesmo, tá? Nessa situação aqui, a gente tem que olhar de uma forma geral. O que muitos advogados fazem é olhar só para o contrato. Só que a gente sabe que foi feita uma promessa enganosa e onde é que fica mais notório isso? Gente, a lei do consórcio, ela diz que se você entra em um grupo de consórcio, você só pode, e desiste, você só pode receber esse dinheiro no encerramento do grupo. Tá? Isso aí é a lei que fala. Ou então no sorteio dos excluídos. Mas, se conseguimos
provar que você foi vítima de uma propaganda enganosa, de uma promessa de fácil contemplação, você pode receber esse dinheiro antecipadamente, sem esperar o encerramento do grupo, e ainda receber uma indenização de R$ 10.000. Eu vou colocar alguns prints aqui na tela de decisões dessa mesma forma que eu estou te falando. Beleza? E vamos seguir. O que é que a gente faz para que o juiz ele observe que o seu processo, que você foi vítima de uma promessa? Primeira coisa, ninguém entra em um consórcio sabendo que, se desistir, não pode recuperar o seu dinheiro e paga apenas a entrada, uma entrada alta. Exemplo, a pessoa vai entrar numa carta de crédito de R$ 200.000. Estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser menos, pode ser mais. E aí você dá 25 mil de entrada, porque o vendedor te prometeu que em 7 dias você teria essa carta, certo? Aí você só paga a primeira, só paga a entrada e não paga nenhuma parcela. Perceba, quem em sã consciência pagaria R$ 25.000 para entrar no consórcio, sabendo que era consórcio, que ia ter que esperar sorteio e tudo mais, ia deixar esse dinheiro congelado e ainda mais, saber que se desistisse não poderia recuperar esse dinheiro. Então assim, a gente deixa isso bem claro para o juiz, se você pagou só a entrada e também se você chegou a pagar a entrada em mais 3 parcelas, tá? Então isso fica bem claro aí para o juiz. Você já está aí com 90% de chance de poder provar que você só entrou por conta dessa promessa, né, e desistiu logo no início do seu grupo. E a segunda são provas de outros clientes que foram vítimas, a gente tem centenas aqui no escritório, provas do Reclame Aqui, tá, de outras pessoas que foram vítimas. O que nós fazemos também, a gente já tem diversos processos, então a gente pega as provas de outros clientes que foram vítimas da mesma empresa que você. Então, tudo isso, a gente faz um conjunto de situações que faz o juiz observar que você foi vítima de um golpe. Beleza? Se você não entra com o processo judicial, você só vai receber o seu dinheiro no encerramento do grupo e vocês lembram que eu disse que normalmente o vendedor fica com 70% do valor? Você só vai receber aqui, lá em 2030, 2035, apenas 30% do que pagou. Agora veja bem, você já foi vítima, já foi enganado, está em toda essa situação, não sabe como recuperar esse dinheiro. Imagina não fazer nada, ficar aí esperando o seu dinheiro lá no encerramento do grupo e receber apenas 30%. É uma injustiça, né? Em contrapartida, aquelas pessoas que entram com ação judicial têm a possibilidade de receber o seu valor integral mais danos morais. Em algumas situações, receber esse valor, inclusive, em dobro. Por quê? O artigo 42 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, diz que tudo aquilo que é pago indevidamente, a devolução tem que ser em dobro. Então, alguns juízes até entendem que essa devolução tem que ser em dobro. Então, imagina aí. Imagina que você pagou R$ 10.000. 10 mil. Se você for ter que esperar, não fizer nada, não entrar com ação judicial, você só vai receber 30%. 30% disso aqui você só vai receber 30 mil daqui a 10 anos. Ou 5 ou 6 anos, dependendo do encerramento do grupo. Agora, se você entra com ação judicial, você tem a possibilidade de receber esse dinheiro, os 10 mil, atualizado, tá? E ainda danos morais que podem chegar a R$ 10.000. Em alguns casos, esse dinheiro aqui, a devolução é em dobro, como eu falei para vocês. Então, vamos botar mais 10 mil. Então, você que perdeu R$ 10.000 e vai entrar com ação judicial, você tem a possibilidade de receber R$ 30.000. Que dá uma diferença muito grande, 3 mil para R$ 30.000, né? Então, assim, para a gente chegar nesse resultado aqui, existe todo um trabalho, certo? Não é fácil. Ação judicial, ela, embora sejam parecidas as formas, alguns juízes entendem de maneira diferente, então a gente não pode prometer 100% que vai sair desse jeito. Mas, por experiência aqui do nosso escritório, a gente tem caminhos que podem chegar a isso e também tem provas, né?